Olá pessoal, olá família, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Boranello, psicoterapeuta. Hoje mais uma quarta-feira especial, no qual nós vamos trabalhar aqui mais um tema importante sobre esse processo de tratamento, recuperação da dependência química, e é fundamental o envolvimento da família nesse processo. Então o vídeo hoje é direcionado para você familiar, para você que tem um ente querido que está sofrendo, né, com esse transtorno mental e comportamental que fere, que afeta tanto, né, as estruturas né, da mente, primeiro a parte mental desse ser humano e todas as áreas da vida dele, inclusive prejudicando, né, o desenvolvimento familiar. Então pessoal, fica comigo até o final desse vídeo. Geralmente os vídeos têm uma duração de 15 a 16 minutos, não mais que isso, né? O objetivo não é se alongar muito para fazer com que as pessoas fiquem presas dentro do vídeo. Participe desse vídeo, né? Mandem perguntas, tá? Mandem perguntas, mande temas que vocês queiram que eu trate aqui, assuntos importantes sobre esse processo tão doloroso que a família às vezes tem que enfrentar. Eu sempre falo isso, né? Você familiar não escolheu estar aqui. Por isso que muitas vezes você carrega esse sentimento de culpa, tentando identificar em você a falha. E tenho aqui para poder acalentar o seu coração e dizer: pai, mãe, esposa, você não é responsável, né, por isso. Nós temos que entender, e eu vou começar a fazer um parênteses antes de adentrar o tema central do vídeo, a essa questão da multifatoriedade do que é o desenvolvimento desse transtorno mental e comportamental. Ou seja, a dependência química, hoje tratada desde do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Estatísticos, né, que é muito utilizado por psiquiatras ao redor do mundo para avaliar esse desenvolvimento dos transtornos, como um transtorno tratável. Ou seja, tiramos um pouco aquele paradigma da doença progressiva, incurável e fatal. Isso é tema de uma outra reunião, inclusive eu já fiz esse vídeo aqui no meu canal, você pode procurar e você vai ver. Mas para você familiar que está chegando hoje, para você entender um pouco sobre essa complexidade desse transtorno, é importante falar para vocês, dentro da psicoeducação sobre a dependência química, que esse transtorno mental e comportamental, ele não tem nada a ver com, muitas das vezes, com aquilo que você fez. Tem muito a ver com algumas questões genéticas, predisposições a transtornos mentais, como transtornos mentais e emocionais, como depressão, transtornos de ansiedade, a predisposição genética desse ser humano, dentro de questões da sua parte biológica, né, do metabolismo em relação ao envolvimento das suas células com a substância. Óbvio que a condição social também pode ser um fator favorável para essa pessoa ter um envolvimento ali, né, dentro do ambiente que ele está vivendo com uma substância, tá? Mas muito dessas perguntas, principalmente quando a família tem que tomar uma decisão em internar o seu ente querido, a família tenta olhar para dentro de si, se sentindo responsável, se sentindo culpada, sentindo que ela poderia ter feito mais para essa pessoa, e esquece de uma parte importante que é, né, o poder de decisão desse ser humano. Todos nós, e eu atendo muitos pais que passaram por isso, por traumas de infância, né, por abandono, perderam o pai e a mãe cedo demais, quando eram jovens, e nem por isso, né, focaram essa busca por preenchimentos emocionais numa substância, ou na medicação, ou na droga, no álcool, né? Então, vale ressaltar que essa questão das falhas, né, não está direcionada a vocês, tá bom, pai e mãe? Então vamos lá. Como eu disse, né, dentro da psicoeducação sobre a dependência química, é fundamental a família entender esse ponto importante, né, que é um transtorno, né, que afeta a parte psiquiátrica, a mente desse ser humano, e que pode desestruturar toda a psicologia, né, a parte psicológica dessa pessoa e as suas relações sociais, família e o ambiente que ela está ali envolvida. Então nós temos que avaliar a predisposição genética desse ser humano, como eu disse, a sua condição genética, a hereditariedade, temos que avaliar o ambiente social, temos que avaliar traumas emocionais, pessoas que passaram por situações traumáticas, que apresentam uma vulnerabilidade emocional maior, a influência de amizades, o meio no qual ele vai crescendo, se desenvolvendo, e também o acesso, né, o fácil acesso a determinadas substâncias. Tudo isso, o conjunto de tudo isso, pode determinar
o desenvolvimento desse transtorno mental e comportamental por uso de drogas. Porém, família, né, vamos entender uma parte paralela aqui. Compreender isso ajuda você a reduzir a sua culpa excessiva. Fazer uma análise sobre isso, né, para que a família possa realmente dimensionar esse processo de recuperação do seu ente querido e não mais tentar transferir essa responsabilidade para si. Ou seja, o que eu vejo muito é que pai e mãe, além de eles tentarem resolver todos os problemas, eles também querem sentir-se culpado por aquelas frustrações, por aquilo que seu filho vem vivendo. E parte desse processo de recuperação, eu falo muito sobre o poder da autorresponsabilidade. Né? Não sabemos, muitas das vezes, não escolhemos estar aqui, como eu disse no início do vídeo. Tanto dependente químico, ele não imaginava, né, como eu, nunca imaginei que eu ia me tornar um dependente químico, né? Mas, entretanto, todavia, nós acabamos chegando até aqui. E parte desse processo de mudança agora é não mais culpabilizar as pessoas, e sim assumir responsabilidades. Então você, familiar, pare de tentar encontrar a culpa em você. Diferenciar responsabilidade de culpa. A família pode refletir sobre isso de duas formas diferentes. Vamos lá. A culpa, sensação de erro, né, irreparável, onde você fica ali tentando, né, olhar para você, para o seu comportamento, para a forma que você educou ele, para suas referências, como você foi referência com ele, né, tentando encontrar esse erro que é um erro muitas das vezes irreparável. E a parte da responsabilidade, aprender com o passado e agir de forma diferente para frente. Ou seja, lembra que eu falei aqui sobre o ambiente social, familiar? Às vezes esse jovem, né, ele cresceu dentro de um ambiente de uma família que eles, né, tinha essa questão das festas, churrasco, festa de final de ano, reunia, era o tio bêbado, era o primo lá que era bêbado, que levava o narguile, que fazia a festa, né, que acendia o baseado pro pessoal. E aí esse jovem hoje, ele foi envolvido, né, aquele jovem do passado foi envolvido por esse ambiente, as coisas chegaram mais fáceis até ele, as informações de assimilação dentro desse padrão associativo de uso, e pronto, se desenvolveu, né, um ambiente extremamente tóxico. Acabou isso sendo corresponsável pela criação dessa dependência química, desse transtorno dentro desse jovem, para esse jovem. E aí, pessoal, uma parte importante é você ficar culminando isso o resto da sua vida, que é algo que é irreversível, reparável. Essa culpa é diferente. Agora você precisa trabalhar a responsabilidade. Você não é mais responsável agora, daqui para frente, a partir do momento que você entendeu o processo, e agora nós precisamos trabalhar a responsabilidade. Isso é assunto dele. Ele precisa entender que esse movimento de uso de drogas está levando a vida dele para o fundo do poço. Ah, mas eu fui responsável. Não, vamos dividir a culpa do passado, de um passado que nós precisamos agora utilizar ele como aprendizado para mudar o ambiente futuro. Porque senão, nós vamos ficar sempre justificando o erro do passado com aquilo que não dá certo no presente, e aí nem você vai se tratar, nem seu ente querido vai se tratar. Trabalhar a codependência nada mais é que muitas famílias desenvolvem esse comportamento de proteção excessiva, conhecidos como codependência, com o conceito de tentar ali assumir responsabilidade para o dependente químico, encobrir problemas, tentar controlar tudo. E na verdade, quando nós falamos desse processo de culpa, ele é muito comum. Como eu falei, a família, e eu vejo muito isso dentro dos meus atendimentos, até mesmo aqui na Estrela da Manhã, ela tenta externalizar isso de uma forma totalmente disfuncional. Né? Outro dia eu ouvi de uma mãe e falei assim: nossa, Júnior, o vazio que ele deixou em estar internado. Na verdade, esse vazio já vem de muito tempo, mãe. Porque ele já há muito tempo já não era presente. O que o ambiente da dependência química causou foi isso. É a sensação dele estar, mas ele não está mais. Porque a codependência faz você ficar cego. Faz você não olhar para o lado dele, daquilo que ele vem causando, os fracassos, os afastamentos, as perdas, as insanidades que ele vem cometendo, e você ainda pensa que tudo isso é responsabilidade tua. E você tenta de todas as formas resolver esses problemas, né, tirando dele essa questão de olhar para dentro de si e ver que se há fracasso, se há erros, e eu não estou falando só de drogas, estou falando de ele viver esse ambiente.
sem ao menos, né, entender que se algo está dando errado, talvez esteja no comportamento que ele ainda não mudou. E é claro que daí ele continua utilizando a substância como referência de manutenção emocional. Há uma desregulação no comportamento, há inúmeras questões que ele não consegue lidar, ele percebe que você ainda está resolvendo os problemas para ele, ele faz uma dívida, você vai lá e paga, ele se envolve num problema na rua, você vai lá e resolve por ele, ele comete, entra e sai de trabalho sem nem ao menos se responsabilizar com as contas que ele deixou, e você continua ajudando financeiramente, ele comete inúmeras loucuras e ele volta para casa e tá tudo certo, caminha arrumada, caminha roupinha lavada, comidinha quentinha, ou seja, ele nunca vai lidar com esses problemas porque você tem, de certa forma, pelo seu sentimento de culpa, trazido esses problemas para você, e você pensa, porque ele é seu filho, mas ele não é mais uma criancinha imatura, não é mais aquela criança, inocente, que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Não, ele já é um homem adulto, talvez ainda imaturo, mas com uma consciência, de que ele precisa, sem ter essa consciência da mudança, ele nunca vai amadurecer, porque você está pegando os problemas dele e trazendo para você com esse sentimento que você sente-se responsável pela vida que ele está tendo. E isso não é responsabilidade sua. Incentivar o autocuidado da família. Nós, como profissionais, eu que trabalho muito com dependência química e essa relação com a família, inclusive nós estivemos na segunda-feira trabalhando com a família da Estrela da Manhã, as famílias da Estrela da Manhã, a gente fala muito sobre isso. A responsabilidade daquilo que vocês podem fazer é agora, exercer essa função de autocuidado. Cuide de vocês, cuide das suas emoções, não deixe mais ser intoxicado pelas decisões do seu filho. Mas é meu filho, Júnior, o que eu vou fazer por ele? O que você pode fazer por ele, mãe, é oferecer um ambiente de tratamento, de segurança, de recuperação e incentivar ele daqui para frente, essas responsabilidades, as suas escolhas é sua. A família também sofre emocionalmente. Então, esse trabalho de recuperar o seu emocional, fala, mãe, pai, agora que ele está na clínica, vai viajar, tira uns dias para vocês, sai para jantar vocês dois, cuidem do seu emocional, aproveitem o ambiente de segurança que ele está, tá tudo bem, tá tranquilo, para ele estar se tratando, não tá mais na rua fazendo um monte de loucura, fazendo insanidades, podendo perder a vida, podendo ser preso. Então, trate, das emoções de vocês, procure uma terapia, procure grupos de apoio, procure estar fazendo a manutenção das suas emoções, deixe agora a questão do tratamento para os profissionais. Eles entendem o que estão falando, entendem, porque a maioria dos profissionais que trabalham com isso viveram isso na pele como eu. Esse momento é de descanso emocional. Acione os mecanismos tranquilizantes das suas emoções e compreendam dentro desse processo que muitas das vezes aquele não que você não conseguia dizer por conta que o seu filho estava adoecido e adoeceu vocês, agora os profissionais vão dizer de uma forma, às vezes até um pouco mais com uma imposição, de uma forma firme, assertiva, que vai gerar um sentimento negativo. E uma parte importante que eu sempre trabalho com as famílias, por muito tempo você preservou ele de tudo, do autodesenvolvimento, porque você carregava isso. Quando você, pai e mãe, percebeu que seu filho estava tendo inabilidades sociais, não conseguia desenvolver, não sair daquele ciclo vicioso, se perdendo nas drogas, que ele não parava em emprego nenhum, que no relacionamento dava certo, vocês sentiram-se que algo precisava ser feito. E aí você, por esse sentimento de culpa, externalizou isso pelo autocontrole. Agora, ressignificar esse processo é muito importante. Não há mais como ficar se culpando pelo passado. Precisamos agora mudar o nosso presente para que o futuro seja esse futuro incerto, mas um futuro sob recuperação. Não tem como as coisas darem errado. Exercício importante para a gente ir finalizando esse vídeo, reflita sobre isso. Com as informações que eu tinha na época, fiz o meu melhor que podia? Sim, vocês não tinham a noção, das vezes, que talvez o seu filho ia se tornar um dependente químico. Então fizemos o nosso melhor. Isso ajuda a família a perceber que muitas decisões do passado foram tomadas sem conhecimento. Você não imaginava o que aquela cervejinha que o pai deu uma goladinha no copo ali, deixa ele molhar a chupeta, deixa ele molhar o biquinho. Você não sabia o que isso ia dar. Então, dentro daquele movimento incoerente e errado,
era a falta de consciência sobre o problema e que aquilo lá na frente geraria um problema maior. Então, perdoe aquela pessoa do passado, perdoe as falhas, perdoe as suas faltas, reorganize o seu emocional, pare de procurar essa culpa em você. Daqui para frente, esse homem, esse jovem, que já não é mais uma criança, ele vai precisar entender, principalmente dentro de tratamento, como aqueles que estão passando na Estrela da Manhã, vão ouvir isso diariamente nas reuniões, né? Esses problemas que te trouxeram até aqui, beleza, avaliamos, você entendeu, assuma agora as rédeas da sua vida, pare de culpabilizar as pessoas, e você, pai e mãe, pare de atrair todos esses problemas para vocês. Se uma parte lá na história, no passado do seu filho, você errou, você foi uma referência negativa, você não esteve tão presente, agora daqui para frente você se perdoa, seja essa referência positiva e deixe que ele assuma as rédeas da vida dele. Isso é sobre recuperação. Não dá mais para ficar procurando culpados, a não ser que essa pessoa, ela mesma encontre em si o objeto de mudança, a automotivação. Focar no presente, né, e no que pode ser feito daqui para frente. Em vez de ficar preso no passado, a família precisa se perguntar: como posso apoiar sem me destruir emocionalmente? Esteja você, mãe, pai, esposa, bem emocionalmente. Não seja mais aquele apoio no sentido de que você está ali para ser descarregado todos os dejetos emocionais que o seu filho, que o seu esposo, seu pai apresenta, no qual ele continua buscando alguém para externalizar, para se fazer de vítima, para culpabilizar. Seja você uma segurança emocional por você, e o que você pode servir de apoio e não mais de muleta. Como estabelecer limites saudáveis? Não aceite mais mentiras, manipulação, externalização, né, de uma forma disfuncional. Assuma as rédeas da sua vida e deixe que o seu ente querido assuma a deles. Isso é sobre recuperação. Não podemos mudar o outro, mas podemos adoecer tentando. Então não adoeça mais, estabeleça limites saudáveis nessa relação e pare de se culpar por aquilo que o seu filho ainda não está vivendo. Um beijo no coração, espero ter trazido informação importante para vocês. Até semana que vem, que Deus abençoe a todos.